Boa tarde. Receita de multas no trânsito pode reforçar a caixa do Sistema Único de Saúde. Relatório do Fórum Econômico Mundial prevê que 1/3 das profissões atuais estão ameaçadas por novas tecnologias. Desemprego no Brasil alcança mais de 13 milhões de pessoas, aponta o IBGE. O convidado hoje é o vereador Sandro Pimentel, do PSOL. Terça-feira, 1º de maio de 2018. Eu sou Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. Em caso recente, o desaparecimento da menina Yasmin Lorena, a ação de um cachorro da Polícia Militar foi fundamental para encontrar o corpo da menina numa casa em obras. Esse cão não é o único a dar suporte em trabalhos investigativos. Veja na reportagem de Jackson Damasceno. Ele apareceu em um vídeo nas redes sociais no exato momento em que farejou o corpo da menina Yasmin, enterrada em uma casa na Redinha. Muito bom, garoto. Aqui, ó. Aqui. Isso, garota. Muito bom, The Black. The Black é um labrador de 5 anos que chegou com 1 ano e 3 meses à companhia de policiamento com cães da Polícia Militar. Desde cedo, ele foi treinado para encontrar cadáveres ou pessoas vivas. Ele é treinado todos os dias de forma intensa. O caso Yasmin foi a 15ª vez que ele cumpriu sua missão. Não dá alarme falso, porque o treinamento que a gente faz aqui todos os dias é rigoroso. O sargento responsável pelo adestramento conta que The Black é treinado com uma substância chamada cadaverina, que todo cadáver exala. Esta substância é colocada no brinquedo dele, com o qual ele brinca todo dia. A gente agora vai fazer um teste diferente com The Black. Um policial militar vai se embrear no mato aqui atrás com o brinquedo dele. Depois a gente vai soltar só o cão para saber se ele consegue achar o policial. É como se a gente estivesse simulando a situação de procura de um corpo no meio do mato. Vamos lá. Busca. Vai lá pra ele procurar. Na verdade, quando ele encontra aquele odor característico da cadaverina, disse: meu brinquedo está aqui. Ele não sossega enquanto ele não ganhar o brinquedo. A companhia tem hoje 20 cães, cada um com seu treinamento específico. Shiva, esta pastor belga malinois, é treinada para guarda e proteção. Atua em patrulhamento diário, tumulto e eventos. Nesta simulação, o PM com a roupa especial está sendo revistado. Se ele foge, Shiva não ataca se não houver o comando. Mas, se o suspeito oferecer risco, como portar arma, e o tratador mandar atacar... Eu posso dizer que é uma ferramenta muito boa que nós temos, é o cão, porque nós extraímos dele o que ele tem de melhor. A saúde deve receber um reforço de verbas importante, hein? Um projeto aprovado no Senado e que agora segue para votação na Câmara dos Deputados prevê que 30% das multas de trânsito sejam destinadas para o financiamento do SUS, Sistema Único de Saúde. Veja na reportagem de Felipe Peixoto. Todos os dias, a falta de médicos especialistas em pequenas cidades obriga dezenas de pacientes a recorrerem à Santa Casa de Porto Alegre, que atende pelo SUS. Esta costureira viajou mais de 400 quilômetros para uma simples consulta. Uma coisa que eu poderia resolver em 1 hora, 2 horas no máximo lá, né? Eu perco o dia. Falta muito recurso lá. Então, quando a gente precisa, já procura Porto Alegre, né? O investimento é baixo em quase todo o país. Um projeto de lei aprovado no Senado pode ajudar quem depende do SUS. A proposta reserva 30% do valor arrecadado com multas de trânsito para o caixa do Sistema Único de Saúde. Para se tornar lei, o projeto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados e pela sanção presidencial. Atualmente, a legislação determina que o valor arrecadado com multas seja destinado exclusivamente para sinalização, fiscalização, policiamento e educação de trânsito. O orçamento do SUS no ano passado foi de 115 bilhões de reais. Se a nova lei entrar em vigor, o repasse das multas vai trazer um acréscimo de 3 bilhões por ano aos cofres da saúde. Com esse montante, seria possível construir, por exemplo, 6 mil postos de saúde, ou seja, uma unidade para cada cidade brasileira. Para os hospitais, pode significar mais atendimento e menos fila. Nós temos uma limitação de oferta em função da quantidade de recurso que existe. E isto significa, na prática, se vem mais recursos, nós vamos ter
mais facilidade para manter o equilíbrio e nós vamos atender mais gente. Veja a seguir, relatório do Fórum Econômico Mundial prevê que 1/3 das profissões atuais estão ameaçadas por novas tecnologias. O RN Acontece e volta em instantes. Um terço das habilidades consideradas essenciais no mercado de trabalho hoje não serão mais necessárias até 2020. A conclusão é do Fórum Econômico Mundial. Eu analisei os dados com a consultora digital Vanessa Carvalho para ter uma ideia das profissões do futuro. Vamos acompanhar. Vanessa, qual é a preocupação que qualquer trabalhador tem que ter com as novas tecnologias e esse momento que a gente vive de globalização? Jorge, a primeira preocupação é perceber a mudança, né? Existe uma mudança aí que as máquinas já estão ocupando grande parte dos postos de trabalho e elas vão substituir grande parte também desses empregos, né? Então, o primeiro pensamento é em função de perceber a mudança. Que tipo de emprego pode acabar? Muitos deles, assim, até advogado hoje, os médicos hoje tem robôs do mundo inteiro fazendo cirurgias. Tem hoje, né, no Japão, muitos escritórios usam o robô para fazer petição e com muito mais eficiência do que um advogado. Todas as carreiras que puderem ser substituídas, principalmente pela questão intelectual, porque a máquina faz muito melhor do que a gente, né? Então, se a sua carreira, se a sua profissão tem grande parte dela, o foco seria no intelectual, ela pode ser substituída. E as que não podem ser, são sempre as que têm contato humano, a questão que você tem que ter criatividade, a análise crítica. E aí você vai diferenciar o que a máquina hoje ainda não consegue fazer. O que aponta o Fórum Econômico Mundial? Então, que até 2020, grande parte, né, um número absurdo de profissões vão deixar de existir. Então, a máquina vem substituir principalmente essas coisas. Telefonistas, você vê quantos hoje bots que a gente chama já te atendem, né? As grandes telefonias hoje têm esse atendimento via bot. Nos hotéis hoje já estão com recepcionistas com o computador. Então, se a sua caixas de supermercado, atendentes, você já tem hoje lojas que são 100% automatizadas, então eu tenho já o computador que desde a entrada da loja até a saída você não precisa de nenhum atendente. Então, são sempre em cima de profissões que são mais técnicas, em cima de conhecimento. Eu vou ter que sempre ter um problema de como superar a máquina, porque a máquina tem muito mais conhecimento do que... Você citou algumas profissões que podem sofrer mudanças profundas em relação a esse mundo digital. Quais as profissões do futuro? As profissões do futuro têm a ver com análise crítica. Todas as pessoas que tiverem assim, gestores que tenham que gerenciar projetos, que tenham que liderar pessoas. Então, assim, todas as profissões que eu tenho que ter análise crítica, resolver problemas, são profissões assim, gestor de projetos, gestor de empresas, postos gerenciais, tem mais dificuldade hoje de serem substituídos, né? Mas só que eles vão ser enxutos, porque eles vão gerenciar equipes também gerenciais. A diferença é essa, eu não tenho mais aquele empregado que só executa. Ele faz parte de um projeto inteiro, ele tem que fazer parte do todo da empresa, né? Da missão da empresa, do propósito da empresa. Então, esses cargos que normalmente trabalham com o capital intelectual no sentido de questionar, de criar, de inovar e de gerenciar, a máquina vai demorar um tempo ainda para elas substituírem o ser humano. Profissional que cuida de pessoas, por exemplo, como é que fica aí nesse novo mundo aí das profissões? Nessa pesquisa é interessante que cuidador de idoso, personal trainer e cuidador de crianças, principalmente essa parte de ensino infantil, recreadores, eles não conseguem ainda serem substituídos, porque o ser humano é tão rico, né? Nós somos ricos em habilidades, então uma máquina não vai conseguir ainda gerenciar e formar pessoas. Então, essas podem ficar tranquilos que eles vão precisar sempre de pessoas, até porque nós vamos envelhecer e vamos ficar cada vez mais tempo aqui, né? Tem uma pesquisa agora nessa viagem da Biotech, que eles querem que o ser humano fique até 120 anos. É uma pesquisa que a gente vai viver cada vez mais. Então, os idosos vão precisar sempre de pessoas do lado e cuidadores, né? Então, assim, é uma profissão
que vai estar em alta nos próximos anos. Muito se fala em inteligência artificial, mas é preciso ter inteligência emocional, né? Mais do que a inteligência artificial que a máquina faz por você, né? Inteligência artificial, as pessoas pensam, é porque a máquina consegue decodificar e se interagir como se fosse um ser humano com várias variáveis, né? Só que a inteligência emocional, a máquina ainda não tem condição de perceber. Por exemplo, se eu faço um sorriso, você percebe que eu estou feliz. Então a máquina vai ter que começar a entender quantas variáveis tem no ser humano. Então você se colocar, a palavra da vez, né? Empatia, se colocar no lugar do outro, de resolver o problema do outro, nenhuma máquina hoje vai conseguir ainda fazer. Então as pessoas que tiverem essa característica vão estar à frente. As pessoas estão dominando os novos formatos de mídia? Elas tem que correr atrás, né, Diógenes? Eu acho que ela já é muito fácil para a geração milênio hoje, os jovens, e mais a digital age, os jovens, os adolescentes de hoje, eles têm o tempo inteiro a tecnologia, mas eu acho que eles precisam perceber isso com um fim, não apenas como um meio. A tecnologia ela vem para ser um fim para o seu objetivo. E eles dominam a usabilidade, mas como eu vou usar isso para melhorar a minha profissão? Como eu vou usar isso para vender mais? Eu acho que essa é a questão que hoje essa geração precisa se perceber, que o telefone, a internet, os meios de comunicação, eles têm um fim e não apenas um meio. Como especialista do meio digital, como é que você analisa? As pessoas estão ligadas nessa adaptação a esse novo mundo e se preparam profissionalmente para isso? Diógenes, eu tive, além no Vale do Silício, eu tive agora também em São Paulo fazendo um curso com a Marta Gabriel, que para mim é uma potência hoje em marketing digital, e ela disse, no Nordeste nós estamos tão atrasados do Sudeste quanto o país dos Estados Unidos ou da Europa. Então nós temos pelo menos aí 10 anos, de 5 a 10 anos de atraso, e eu vejo que aqui no Nordeste, especificamente, as pessoas ainda não perceberam essa ferramenta estratégica que existe, né? Eu uso ela no convívio social, mas eu ainda não sei utilizar ela com objetivo. E uma dica é você ver o que a sua empresa faz hoje, o que ela vende, ela conquista pessoas, ela tem problema de relacionamento, e usar as mídias sociais, usar a internet como meio para resolver esse problema, e não apenas como eu estou ali só para aparecer, né, para poder divulgar a minha marca. Ela tem que virar uma ferramenta estratégica de objetivos que a empresa já determinou. Eu acho que é esse caminho que está ainda começando por aqui. É isso aí. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Veja a minha entrevista daqui a pouquinho com o vereador Sandro Pimentel, do PSOL. A gente volta em instantes. Nesse 1º de maio não há muito o que comemorar. O desemprego no Brasil ficou em 13,1% no primeiro trimestre deste ano, informou o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ao todo, 13,7 milhões de pessoas procuraram emprego no país neste período. Meu convidado hoje é o sindicalista e vereador de Natal, Sandro Pimentel, do PSOL. Boa tarde, vereador. Boa tarde, é satisfação estar mais uma vez aqui no seu programa. Como é que você analisa esse resultado aí? O desemprego, apesar de uma retomada do crescimento, ainda permanece muito alto. Permanece, infelizmente, né, tem sido constante. Pessoas que procuram, que buscam emprego em todas as áreas e não conseguem encontrar. Eu acho que nós vivemos num mundo muito desafiador, onde cada um de nós precisa aprender a ser múltiplo, ter muito mais de uma função, né, desenvolver, porque na hora que você carece de uma profissão, de uma função, especialmente pela transformação do mundo tecnológico, você poder estar se readaptando, se refazendo, né, em busca de outra atividade. Então, de fato, não temos muito a comemorar o Dia do Trabalhador. As políticas públicas que deveriam estar sendo voltadas a aberturas de postos de trabalho não conseguem, mesmo depois da recuperação da economia, o que é muito preocupante, né? O senhor falou em qualificação, em procurar novas habilidades. O senhor vê que as pessoas estão procurando isso? E eu engato outra pergunta, que é a questão, há condições, há possibilidades, há programas para isso? Olha, as pessoas estão procurando, só que
Com o advento dessas novas funções, dessas novas atividades, das novas profissões, especialmente as voltadas para o campo tecnológico, o Estado, enquanto ente federativo, seja ele o governo federal, seja ele o governo estadual, o governo municipal, não conseguiu ainda andar com a mesma velocidade do mundo tecnológico e das novas readequações dos postos de trabalho. Então, ou seja, correr com a mesma velocidade da tecnologia. Pois né? não consegue correr. Aí o que é que acontece? Não são oferecidas essas vagas de forma pública. Então, quando acontece oferecimento dessas vagas, são privadas e são caras. Então, as pessoas, por mais que elas queiram fazer, encontram uma barreira pela frente porque não conseguem ter o dinheiro para pagar. Então, é necessário que os governantes, de modo em geral, em todas as esferas, consigam visualizar isso o mais rapidamente possível para que as pessoas sejam capacitadas, elas consigam fazer. A gente não é tão velho, né? Eu só tenho 51 anos de idade, mas eu sou da época da datilografia. E quando surgiu o computador, logo as pessoas disseram, e agora o datilógrafo vai ficar sem fazer, vai ficar sem trabalhar? Ele teve que se adequar, mas teve que se adequar, mas para isso tem que fazer treinamento, fazer curso, capacitação, né? Para saber utilizar equipamentos de informática. Eu sou da zona rural, eu nasci numa comunidade por nome de Palmeiras, lá em Ceramirim. Eu trabalhava na roça com meu pai. Quando começou a surgir os equipamentos industrializados que retiraram o homem do campo, né, pela substituição da máquina, logo disseram, e o agricultor vai fazer o quê? Então, esse próprio agricultor ele teve que se capacitar a guiar a máquina. Agora, bem recentemente, você lembra muito bem, eu acho que, sei lá, 15 anos, mais ou menos, 20 anos, você não via cash, né? Banco eletrônico. Então, logo quando surgiu isso, e agora? E os bancários vão fazer o quê? Daqui a pouco os bancos não tem mais ninguém. Mas as pessoas, elas têm esse poder, elas têm esse raciocínio, essa capacidade de se refazerem, de se renascer no mundo do trabalho. Mas é preciso ter esse oferecimento da capacitação por parte do poder público. Então, diante do que você está dizendo, não assusta, por exemplo, um levantamento como esse do Fórum Econômico Mundial, de que 1/3 das atividades hoje profissionais, elas podem não ser necessárias até 2020. Isso não assusta? Acho que não assusta por essa capacidade. Eu duvido que um robô ele consiga ter a inteligência que o ser humano tem. Ele pode se aproximar, mas eu duvido muito que consiga ter igual. No encontro agora em março, o Bill Gates, né, que é o dono, o provedor, o pensador da Microsoft, ele disse que já estão começando a pensar, ele defendeu isso, a cobrança de impostos para robôs. Por que o robô está substituindo o ser humano? Ele precisa pagar imposto como o ser humano paga, até para poder readaptar, readequar e recapacitar o ser humano. Então, essa vai ser boa, viu, Sandro? Será que os capitalistas vão deixar? Esse é o problema, essa a gente cobrança? tem que lutar por isso que os trabalhadores não param, né? Isso é histórico desde todos os séculos, que a gente vive lutando para garantir mais conquistas, mais condições de trabalho. E essa luta não para nunca. Vereador Sandro Pimentel, recentemente a legislação trabalhista passou por mudanças, né? A chamada reforma trabalhista. E um dos argumentos era que ela era necessária para gerar mais emprego. Por que é que esse efeito positivo ainda não surgiu, na sua avaliação? Não surgiu porque, infelizmente, o mercado que faz a reforma, independente de quem apresenta no Congresso Nacional, mas ali foi alguém que pensou, um conglomerado de capitalistas que pensaram nisso, eles não estão no dia a dia, na prática, eles não são o peão que estão lá operando, fazendo, produzindo. Então, as consequências disso é preciso, a gente vai demorar ainda talvez alguns anos para poder apurar as consequências disso. Mas uma coisa a gente já pode ver, o argumento de que isso iria destravar a burocracia, que iria gerar muito emprego, iria gerar muito trabalho, que as pessoas... isso não aconteceu. O que está acontecendo de fato é as pessoas migrando para o mercado informal. E o mercado informal, que o governo entende como sendo emprego, não tem segurança nenhuma, porque você não tem o seguro-desemprego, você não tem o auxílio maternidade, o auxílio paternidade, você não tem férias, você não tem FGTS, você não tem aposentadoria. Então é um trabalho precarizado. O que fez foi aumentar muito a precarização do trabalho. Então, para você, houve uma precarização
do emprego? Para mim e para os institutos, né? Os próprios órgãos governamentais que apuram em pesquisa, eles dizem que aumentou o emprego. Quando nós vamos olhar onde é que aumentou o emprego, aumentou no informal. Ou seja, o mercado informal, ele quintuplicou. Mas o mercado formal, aquele que você vai com carteira assinada, ele reduziu. Então, óbvio, por uma consequência, tem-se essa conclusão, né? Qual a pessoa que está ali agora em frente a um shopping, numa calçada, vendendo picolé, vendendo salgado, vendendo lanche e tal, que ele consegue ter essa segurança da aposentadoria, segurança de poder adoecer, porque quando você adoece, você deixa de levar para casa aquilo que você venderia naquele dia. Então você sequer tem o direito de adoecer. Se isso não é precarização do trabalho, eu não sei mais o que seja. Nesse momento final da nossa entrevista, eu queria um comentário seu sobre as eleições de 2018, os planos do PSOL para as eleições deste ano. Você vai ser pré-candidato a governador? Então, o PSOL realizou uma conferência estadual, que é a nossa instância interna de deliberação eleitoral, realizou isso há aproximadamente 10 dias e deliberou que nós iremos sair aqui no estado, nacional já aconteceu o mesmo, mas aqui no estado nós iremos sair com a chapa completa. Então temos pré-candidato a governador, professor Carlos Alberto, pré-candidata a vice-governadora, a colega sindicalista Aparecida Dantas, servidora da UFRN. Temos 2 candidaturas, pré-candidaturas ao Senado, que é a professora Thelma Gugel de Mossoró, que já foi vereadora pelo PT e tal, e o professor Laílson Almeida, que é ex-professor aposentado da UFRN e do IFRN. Além disso, nós já aprovamos, a chapa está completa de pré-candidatos a deputado federal, tem até uma a mais, a gente precisa retirar, inclusive, e uma chapa de 30 pré-candidatos a deputados estaduais. Nesta chapa eu me incluo. Você se insere como candidato a deputado estadual? Perguntei como pré-candidato ao governo, porque você já disputou o governo do estado em 2010, sim, 2 vezes, né? desde 2006 e 2010. 2010. Isso, mas agora, este ano, é o professor Carlos Alberto, que é professor da UFRN, professor com mestrado, doutorado na área de políticas públicas e de administração. Então, vai de chapa puro sangue o pessoal, Por né? enquanto, sim. As portas não estão fechadas para o diálogo com o campo da esquerda. Inclusive, esses dias nós tivemos contato com o PSTU e teremos uma reunião. Não sabemos no que isso vai evoluir. Com o PCB, nós já reunimos também. O PCB irá nos apoiar, estará junto conosco. Mas, independente se vai haver ou não aliança, nós já temos essa nominata, né, pré-pronta. E a pré-candidatura ao governo é essa mesma, do Carlos Alberto? Essa nós não abriremos mão, nós já decidimos isso internamente. O professor Carlos Alberto é o nosso pré-candidato a governador do estado. Eu queria agradecer a presença do vereador Sandro Pimentel aqui no nosso programa. Obrigado. Eu Parabéns mais uma vez, obrigado. pelo Dia do Trabalho. Sim. Aliás, para todos nós, né? Eu somos trabalhadores, exatamente. Né? Então, agradecer a audiência do nosso telespectador, que também está em casa hoje, descansando, muitos, né? Alguns trabalhando. Isso. Mas obrigado, Sandro, por sua presença. Muito obrigado mais uma vez e parabéns a todos os trabalhadores, aqueles que estão trabalhando e os que estão desempregados também. Um abraço. É isso aí. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do programa no portal nominuto.com. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.